Olá, bom dia pessoal, como estão nessas épocas de quarentena? Bom, eu preocupado um pouco com isso, fiquei pensando que como a gente está mais ou menos preso em casa, talvez uma das atividades interessantes para fazer seja a meditação. Aí eu pensei o seguinte, esse semestre eu estava com 2 grupos de meditação aí na Universidade Federal de Sergipe, o grupo dos paratletas do halterofilismo e o grupo do SPA às quintas-feiras, lá do setor de psicologia aplicada. E além disso a gente tem o grupo do Medita UFES. Então eu imaginei que fosse uma oportunidade boa para a gente recomeçar o nosso curso de atenção plena de 8 semanas, que a gente já estava na metade, mais ou menos pela semana 4 em um e pela semana 5 em outro. E começar da semana 1, provavelmente, não sei se a gente não vai ter que ficar 2 meses aí em quarentena, talvez menos, mas a gente podia aproveitar para recomeçar na semana 1 o curso e ir seguindo a cada semana para ocupar um pouco desse tempo, né, a princípio ocioso que a gente tem. Então a meditação é ótima para isso. Então esse primeiro vídeo, a gente começaria com a semana 1. Lembrem do material que eu vou passar para os grupos de WhatsApp. Na verdade, muitos de vocês já têm. Seria um PDF do livro de Atenção Plena com esse programa de 8 semanas. Aí a gente teria os áudios com as meditações sugeridas pelo guia do livro a cada semana. E, além disso, um textozinho comentado de cada semana, que na verdade é um guia que a gente tem utilizado para o nosso projeto de meditação com as pacientes de fibromialgia, que eu oriento. Então a professora Eline, que é a doutoranda, ela preparou para cada semana um roteirozinho, um resumo, que alguns eu já passei para vocês, mas a gente começa de novo essa rotina. E além disso, daí eu resolvi fazer um videozinho rápido para cada uma dessas semanas. Então esse seria para a semana 1, e cujo assunto seria sobre o piloto automático, né? A atenção, a conscientização de que normalmente a gente anda no piloto automático. Então esse seria o tema da nossa primeira meditação. Então, como vocês já sabem mais ou menos a rotina, o livro ele tem para cada semana algumas meditações que ele recomenda e alguns exercícios para, na medida do possível, vocês fazerem ao longo da semana, praticar, né? Então, a semana 1 ela começa com o capítulo 5, mas aí, como eu falei para vocês, do capítulo 1 ao 4 é uma introdução à meditação Mindfulness ou atenção plena. E seria interessante que vocês, agora que todo mundo tem um pouco mais de tempo, que vocês fossem lendo aos poucos desses capítulos 1 e 4, mas na prática, começando a semana 1 no capítulo 5, vocês leem, e é interessante se vocês tiverem dúvidas ou quiserem discutir, aí a gente pode discutir aí via WhatsApp, né? Então a gente começaria com essa semana 1, que é acordar para o piloto automático. Esse é o aspecto principal dessa primeira semana, e depois, mesmo nas outras semanas, ele vai chamar atenção para isso. Então, na verdade, as semanas 1 e a semana 2, cujo tema é conscientizar-se do corpo, são mais ou menos uma introdução para começar com a atenção plena na prática real. Então, conscientização de que normalmente a gente anda no piloto automático, né, que a gente faz, normalmente a maioria de nós faz as coisas mais ou menos sem pensar, se conscientizar isso, e depois já na semana 2 uma conscientização do corpo, onde ele vai propor uma meditação de escaneamento corporal específica para esse momento. Então, e depois, aí as outras semanas a gente vai discutindo aos poucos. Então, o foco nessa primeira semana seria justamente conscientização para o piloto automático. Aí
uma primeira atividade que ele vai fazer aqui, eu acho que eu não fiz com vocês aí em nenhum desses grupos, é a meditação da passa, né? Que é você degustar e acabar comendo uma passa, uma uva passa, ou pode ser, sei lá, um pequeno pedacinho de chocolate, ou mesmo uma castanha do Pará, alguma coisa que você saboreie mais, ou até uma bala que você goste, mas de maneira a perceber a textura, o cheiro e depois o sabor. Então primeiro você manipula a passa, depois você traz para próximo da boca, percebe o cheiro, e depois você põe na boca e com a língua você percebendo textura, e vai nessa sequência até que você dá a primeira mordida, vê os sucos liberados, as sensações que passam pela sua mente, pelas papilas gustativas, até que você finalmente engole a passa. Então, na verdade, essa é uma prática para você começar a sua percepção, né? Através de um observador separado, como normalmente falo para vocês, e observando qual é a sensação de você comer essa passa. Isso depois ele vai também sugerir um liberador de hábitos. Você pode praticar quando você está fazendo sua refeição. Normalmente a gente come pensando muito, ou a gente come assistindo televisão, ou no celular. Tentar fazer uma refeição com atenção plena. Então, ao longo desse capítulo, ele vai sugerir alguns desses que ele vai chamar de liberador de hábitos, mas ele começa com essa meditação da uva passa, que é muito interessante. Parece uma coisa banal, assim, mas na verdade é o teu preparo para começar a viver uma vida em atenção plena. Então, mas ele vai explicar direitinho aqui da página 66 à página 68, essa rotina vocês tentam praticar na medida do possível. Depois, ele vai sugerir uma primeira meditação para esse programa, que é a meditação plena do corpo e da respiração, onde você vai fazer um escaneamento. Primeiro, você vai se relacionar com a sua respiração, colocar atenção na respiração, e depois um escaneamento corporal, que é uma meditação, é a faixa 1, uma meditação de 8 minutos, e ele vai te sugerir praticar pelo menos uma vez por dia. Agora a gente já não tem muita desculpa do tempo, a gente vai ter, teoricamente, tempo sobrando, e vai praticar essa meditação, que é a única dessa primeira semana. E depois, na página 79, onde ele vai resumir as práticas da semana, então, além dessa prática com a uva passa, perceber, sentir o gosto e comer uma uva passa com atenção plena, ele vai sugerir a respiração da faixa 1, e também, além disso, um liberador de hábitos. Você vai tentar mudar a sua rotina em casa ou fora de casa e trocar alguma coisa que normalmente você faz, por exemplo, caminhada sempre pela mesma rua, pelo mesmo lado da rua, sempre os mesmos locais, fazer uma caminhada diferente, ou fazer uma atividade mesmo diferente. Escovar os dentes com atenção plena, ou tomar um banho com atenção plena, mudar o lado onde você sempre senta na hora de se alimentar, ou coisa assim. Ver até a televisão dá para usar nisso, ver um canal que você nunca viu, fazer coisas diferentes que te libertem, principalmente desse automatismo, desse piloto automático. Então essa é a base que está embutida nessa primeira semana. Então seria o nosso primeiro passo rumo à atenção plena. Então tá bom, eu não quero me estender muito para esse vídeo não ficar muito longo, quase 10 minutos. Então a gente fica assim. Sim. Então eu vou criar um canal no YouTube. Vocês podem acessar o YouTube Murilo Marchioro. Vai ter algumas playlists. Eu vou criar essa nova playlist com o nome de Atenção Plena, para eu ir colocando, porque para enviar para vocês esses vídeos normalmente ficam muito pesados. Eu aí vou colocando esses vídeos curtos aí de introdução às semanas nessa página do YouTube, e aí vocês podem acessar. E aí o PDF do livro e os áudios das meditações eu
eu coloco no WhatsApp, que aí é mais rápido para vocês. Então, obrigado e espero que vocês aproveitem essas 8 semanas. Talvez a gente ainda esteja em quarentena depois dessas 8 semanas, mas pelo menos a gente está aproveitando para fazer a meditação. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem.